E aí, para você que assistiu o Doutor Estranho no Multiverso ou ainda vai assistir, quando a gente está tratando da aula de física nessa ideia do multiverso, existe uma figura muito interessante chamada Tesseract, que é uma ideia da matemática. Eu vou tentar mostrar para você aqui, a gente vai construir um Tesseract, tudo junto. Ah, Denis, mas o que isso tem a ver com o cinema? Tem tudo a ver, a gente está falando de multiverso aqui. Então essa é a figura, é o Tesseract. Vamos continuar nessa aula aqui, ignore os escritos, vamos usar só o simulador aqui, que é uma aula que você nunca teve de matemática. Então quando a gente está tratando de uma figura, eu posso rodar ela aqui, tá vendo? Eu posso aumentar o tamanho das linhas, ó, e se ela está delimitada por um espaço aqui, tá vendo, ó, na tela, ela vai se contorcendo toda. Veja que eu posso rodar essa figura aqui em 3 dimensões, tá vendo? Eu estou girando ela aqui em 3 dimensões, tridimensional. Ah, Denis, mas a tela tem 2 dimensões. Eu sei, mas aqui é só um simulador tridimensional, beleza? Estou girando aqui nos espaços. Beleza, mas a gente quer primeiro montar um cubo. A primeira coisa que a gente tenta é montar um cubo, ó. Então o que a gente vai tratar? Primeiro desse ponto aqui no centro da tela. Tudo na geometria espacial, na geometria analítica, essas coisas assim, tudo começa com um ponto. Essa é a nossa ideia aqui da matemática principal. Vamos continuar aqui e vamos pegar esse ponto, olha só, tá vendo esse simulador aqui? Esse ponto eu vou fazer ele andar numa dimensão só, que é aqui na horizontal, tá vendo? Ó, eu estou movendo esse ponto em uma dimensão. Denis, como assim uma dimensão? É porque ele está andando só aqui em cima dessa linha, ó, tá vendo? Está andando em cima da linha. Ele não está indo para cima ou para baixo, não está indo para o fundo da tela, nem para frente da tela. Ele está apenas se movimentando em uma dimensão. Então, a partir do momento que eu pego um ponto, tá vendo só? E ando ele em uma dimensão, ó, o que eu acabei de formar? Eu acabei de formar uma linha. Não é isso que você faz lá com o grafite no papel? Você começa ele num ponto, arrasta até o outro ponto e se você tem uma mão muito coordenada, você faz uma linha reta. Agora vamos tentar uma próxima ideia aqui no outro simulador, ó. A gente tem essa linha aqui, tá vendo? Agora nós não temos mais uma dimensão só, que seria esse eixo X, ó. O nosso ponto não vai andar no eixo X. Nós temos essa linha que nós acabamos de construir e agora a gente vai movimentar essa linha toda e esse ponto numa segunda dimensão, que é o eixo Y. É isso aqui que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar tudo e agora sim eu estou movimentando em 3 dimensões. Em 2 dimensões, ó. Eixo Y e eixo X. Acabei de movimentar em 2 dimensões. E aí o que você forma? Você forma aqui uma figura, tipo um quadrado ou tipo um retângulo. Então veja que tudo começou com um ponto, que aí nós fizemos o quê? Arrastamos ele numa dimensão e agora pegamos essa uma dimensão que nós temos e arrastamos numa segunda dimensão, que é o eixo Y. E aí eu consigo construir agora uma figura plana. Veja só que dependendo aqui, eu tenho uma figura que parece um quadrado ou um retângulo. E agora a pergunta é a seguinte, será que tem como a gente arrastar isso aqui numa terceira dimensão? Ou seja, para o fundo da tela ou para a frente da tela? Tem sim. Vamos continuar nossa ideia aqui, ó. Que é a seguinte, agora eu coloquei uma terceira dimensão aqui. Veja que eu tenho a linha que a gente começou lá, ó, que é o X aqui em vermelho. Agora eu também tenho o Y, que é amarelo, que a gente acabou de mexer. Só que agora eu vou pegar essa figura que eu formei aqui e vou arrastar numa terceira dimensão, que é o eixo Z. E aí a gente constrói que figura? Olha só, olha só, olha só. Um cubo. A gente acaba de construir um cubo. Você arrastou no eixo X para construir uma linha, arrastou no eixo Y para construir uma figura plana, que era um quadrado, né? E agora você arrasta numa terceira dimensão para formar um cubo. Olha só que interessante isso aqui. Não dá para rodar aqui ainda essa figura. E agora a pergunta é a seguinte, e se a gente conseguisse arrastar isso aqui para uma outra dimensão? Ó? Vamos pensar o seguinte, nesse nosso caso nós temos 3 dimensões, ó. Tá vendo o cubo que eu acabei de formar? Eu estou girando ele aqui, ele tem uma dimensão, que é aqui para cima e para baixo, tem para um lado e para o outro e também tem a profundidade. Então ele tem 3 dimensões. Será que a gente conseguiria arrastar ele para uma quarta dimensão? A ideia é sim, só que o nosso cérebro não consegue ver essa quarta dimensão. A gente não consegue ver essa quarta dimensão. Então o que a gente pode fazer? Pegar uma figura que está na quarta dimensão e projetar na terceira dimensão. Nossa, Denis, eu não consegui fazer isso. Consegue sim, você já fez muito isso aqui na escola. A gente já vai mostrar isso aqui para você, ó. Tá, cadê? Vamos baixar aqui, ó, que é construir uma figura da quarta dimensão, da segunda dimensão, da terceira dimensão para uma segunda dimensão. Veja só, a nossa ideia seria arrastar essa figura para o eixo
W que tem aqui, que seria uma quarta dimensão hipotética. Mas na verdade isso aqui é uma representação bem tosca e bem mal feita que tem aqui nesse simulador de uma quarta dimensão. Na verdade não seria assim na quarta dimensão. Vamos continuar aqui e tentar ver o que mais a gente consegue aprofundar. Para construir o Tesseract, nós teríamos essa figura aqui, tá vendo? Ó? Um cubo aqui em 3 dimensões e nós arrastaríamos para uma quarta dimensão. Só que, claro, isso aqui que eu acabei de fazer não é um Tesseract. A gente não está formando realmente essa figura aqui porque ela não está indo para a quarta dimensão. Ela está indo para uma dimensão que a gente inventou aqui. Mas essa seria a ideia. Você teria 3 dimensões e arrastaria para uma quarta dimensão. Ah, Denis, eu não consegui entender. A gente já vai chegar no Tesseract, olha só. Vamos abaixar aqui um pouco mais e agora a gente chega lá no colégio, que você já fez isso aqui. Lembra quando você tentava desenhar um cubo numa folha de papel? Olha só, é como se você estivesse fazendo isso aqui. Você pega esse cubo aqui ó, que eu estou mexendo, que está em 3 dimensões, tá vendo? E você joga uma luz nele e ele faz sombra aqui no papel, tá vendo? Ó? E aí, dependendo do formato que coloca, ó, fica exatamente aquele desenho que você fazia lá na escola com a tia Neide, lembra? Você fazia uma projeção de uma figura tridimensional no papel em 2 dimensões. O Tesseract é exatamente isso. A gente usa uma figura que está na 4ª dimensão e projeta na nossa 3ª dimensão. Já que a gente não consegue ver a 4ª dimensão, a gente projeta ele numa dimensão que a gente consegue ver. Então, a ideia é você pegar face a face do Tesseract, ó, igual eu estou fazendo aqui, e projetar na 3ª dimensão. Olha só, aqui ele traz uma ideia no simulador bem interessante e aqui você tem um Tesseract. Isso aqui é o Tesseract. É a formação de uma figura que está lá na 4ª dimensão, que eu não sei como ela é, a gente nem tem como saber porque o nosso cérebro não consegue entender isso, aqui numa 3ª dimensão. Esse aqui é o Tesseract. Todas essas faces dele aqui estão lá na 4ª dimensão e estão sendo projetadas na 3ª dimensão, que é o que a gente está vendo aqui. Essa figura aqui é uma coisa muito interessante da matemática. Entendeu essa lógica de como você constrói uma figura desde um ponto, vai expandindo em outras dimensões e como uma 4ª dimensão a gente não consegue enxergar, o nosso cérebro não enxerga, mas a gente consegue projetar essa imagem numa 3ª dimensão e formar esse Tesseract aqui, que é essa figura que eu estou te mostrando. Interessante, né? Você que assistiu o filme agora consegue ter um pouco mais de conhecimento nessa aula de física. Acesse o link dos meus cursos, está aqui na descrição do vídeo, beleza? Valeu e tchau!